acredita que merece ser feliz no casamento? Será que de fato você acredita que você pode, que você merece ser feliz dentro do seu casamento? Aí você pode estar dizendo assim: claro que eu vou ser feliz, claro que eu tenho que ser feliz, eu não mereço essas coisas que eu estou passando, mas de fato, será que você, no fundo, você acredita que você merece? Ou você acha, quantas pessoas pensam assim: ah, se isso aconteceu para mim, se é esse homem que está comigo, é porque eu preciso sofrer mesmo. Tem que entender aí, saber diferenciar. Eu sempre falo aqui com vocês assim: se a gente está com essa pessoa, é porque a gente precisa aprender algo. Se eu estou vivendo esse problema, é porque eu preciso aprender para passar desse problema. Isso não significa que a gente tem que ficar sofrendo, entende? A diferença não é ali ficar sofrendo, você casado infeliz para sempre, e é isso mesmo, foi a escolha que eu fiz, eu escolhi esse marido, então agora eu vou ficar aqui sofrendo. Não é isso. Se você está vivendo algo, é você olhar para aquilo que é ruim, olhar para aquela história ruim e você olhar para ela e falar assim: peraí, o que eu tenho que aprender com isso? E você transformar aquilo que é ruim em uma coisa boa. Agora, não significa que você mereça ficar ali, que você tem que ficar ali. É isso aí. Eu acredito que mereço ser feliz. E é preciso acreditar. É preciso acreditar. Esse aí é o primeiro passo. Como que eu quero ser feliz? Eu quero ser feliz dentro do meu casamento, mas nem eu acredito que posso. Eu fico ali pensando que assim, se eu casei com essa pessoa é porque eu preciso sofrer, é porque eu preciso ficar ali sentindo essa dor, e não é isso. Se tem alguma coisa que está ali incomodando, que está atrapalhando, é porque tem alguma coisa que precisa ser curada e mudado dentro de você. É por isso que as coisas de fora, elas nos incomodam dentro, porque a gente tem alguma coisa aqui para ser curada. Por mais que você pense aí, que, assim, que você não tenha consciência de que você precisa curar isso. Mas o que eu quero aqui hoje é que você entenda que você merece ser feliz, que você acredita que você pode ser feliz. E por que a gente fica com essas crenças? São crenças limitantes. A gente tem várias crenças que limitam a gente de fazer o que a gente precisa fazer, de ser feliz, de realizar aquilo que a gente quer realizar, de viver um casamento saudável que a gente quer viver. E por que a gente tem essas crenças? Porque a nossa mente é assim, ó, o nosso inconsciente e o nosso consciente. E a gente só vê, a gente só consegue aqui pensar no que está aqui, ó, só 5% do que tem na nossa mente. O resto está aqui, submerso, a gente não consegue ver. É como esse iceberg, a gente só vê essa pontinha dele, mas olha o tamanho do iceberg. A gente não vê tudo que tem dentro da nossa mente. E todas as historinhas que contaram pra gente, todas as histórias que a gente viveu, elas vão ficando aqui, ó, cheio de crenças, cheio de memórias aqui que você não vê. E aí você pode até da boca para fora dizer eu mereço. E aí você tem um comportamento que vai contra isso. Então é importante você entender que existem crenças dentro desse inconsciente e que você às vezes nem percebe. Às vezes, por que eu estou vivendo essa situação? E por que será? Será que tem alguma crença que me levou a viver isso? Alguma coisa da minha infância? Porque a gente procura informações, a gente procura saber as coisas de forma muito lógica, né? Por que eu estou vivendo isso? Eu nunca fui traída por nenhum homem. Por que eu sou tão insegura? Por que eu estou aqui tão insegura em relação aqui ao meu casamento? Eu fico vigiando meu marido o tempo todo, eu tenho medo dele me trair. Por que eu tenho essa insegurança se eu nunca fui traída? Talvez seja uma coisa simples da infância, de alguma promessa que seus pais fizeram e não cumpriram. Entende que a nossa mente ela é muito mais do que só essa lógica que a gente pensa, porque a gente só pensa na lógica, né? Nessa coisa muito fácil de entender. E muitas das vezes tem coisas que estão lá dentro, feridas emocionais, crenças limitantes que você não tem consciência. E por que as crenças são importantes? Porque a gente não tem só crença limitante, a gente tem crenças positivas. E por que a gente tem crenças? Porque a gente age, a gente faz, a gente toma decisões todos os dias
com base naquilo que a gente acredita. Quando você acordou hoje de manhã e decidiu acordar, quando você decidiu entrar nessa live, você tomou uma decisão com base em quê? Naquilo que você acredita. Se você entrou nessa live hoje, você acreditou que pudesse ter alguma coisa boa aqui para você, que pudesse ter alguma informação boa para você. E é por isso que você tomou essa decisão. E o que te faz tomar as decisões? O que te faz agir? Aquilo que você acredita, aquilo que tem dentro de você. É preciso curar. Porque se a gente fica vibrando nisso, se eu fico pensando nisso que eu sofri, se eu não ressignifico essa história, se eu fico olhando para minha história só com essa tristeza do que me fizeram, eu não consigo viver o novo. Você pode até acreditar, eu mereço ser feliz e não ser traída novamente. Mas se você não se cura, o que acontece? Você vai para uma nova relação levando isso com você, essa mágoa, essa dor. Você vai levando até mesmo o comportamento que você faz por causa disso. E qual é o comportamento? De ser controladora, de ter controle de tudo para que você não seja traída de novo. Então, é preciso sempre a gente curar essas feridas, para que você acredita que vai ser feliz. Então, você precisa se curar dessas lembranças. E quando eu sei que eu estou curada? Quando eu olho para essa história e ela não me causa dor. Sabe, enquanto você olha, ela te causa dor, da vontade de chorar, da tristeza. Se você conta para alguém o que você passou, você tem vontade de chorar, é exatamente isso, você ainda não está curada. Porque por pior que seja a dor que você passou, quando você se cura dela verdadeiramente, você olha para essa história e você só diz, foi minha história. É só uma história, não é quem eu sou. Foi essa história que me fez crescer, é fazer dessa história, ressignificar, mudar o sentido, o significado e fazer dessa história a melhor coisa que te aconteceu para você ser quem você é hoje. Então, a gente precisa trabalhar, reforçar as nossas crenças que nos fazem bem, aquelas crenças que nos fazem tomar atitudes boas, colocar mais crenças novas que sejam positivas e ir ressignificando, mudando o significado dessas crenças que nos atrapalham. A gente precisa mudar esse significado, curar dessas coisas que faz a gente ter esses pensamentos, esses sentimentos ruins. Senão, isso a gente continua agindo da mesma forma, a gente não consegue agir de outra forma. Já teve pessoa dizendo assim, eu tenho um marido maravilhoso, e eu fico sem graça que eu não acho que eu mereço esse marido. E você fala, como assim a pessoa tem essa crença? Tem, as pessoas têm, a gente só age com aquilo que tem dentro de nós. E quando isso é inconsciente, você não tem ali muito controle. Por isso que a gente precisa ressignificar, por isso que a gente precisa curar. E se você não fizer isso, você vai continuar vivendo mais disso. Essas crenças vão te levar a viver mais disso. Então, é preciso ter cuidado aí com o que a gente pensa, quais são as crenças que tem dentro de nós, o que eu fico pensando aí dentro do casamento. Imagina uma crença de merecimento. Imagina aí se você está numa situação, imagine um grupo de pessoas jovens aí numa paquera, e aí uma menina muito bonita ali e dois rapazes, né? Um uma aparência melhor, até teria mais potencial para chegar naquela menina, só que ele não tem aí uma crença, a crença dele de merecimento é baixa, né? Ele fala assim, nossa, é muita areia para o caminhão. Eu não vou chegar nessa menina porque ela vai me dar um fora. Aí vai um outro rapaz, que é até mais simples, nem tem tanto potencial igual a esse, só que ele é confiante, ele é seguro, ele chega nela e ele conquista. Entende que não é o que a gente é externamente, aquilo que a gente acha que a gente precisa acreditar que a gente é o melhor, que a gente merece o melhor, porque se a gente não acredita, a gente não vai agir em busca daquilo que é bom pra gente. Ah, Simone, dentro do casamento, se eu não me acho merecedora, eu vou aceitar qualquer coisa, eu vou aceitar qualquer situação, eu não vou me cuidar. Gente, quantas mulheres não se cuidam depois do casamento, não têm um cuidado, e aí acha que o marido tem que... Como que você vai chamar a atenção do marido se você nem se cuida, você tá nem aí, e aí você não vai se cuidar, vai deixar
não vou me arrumar, tô dentro de casa mesmo, e ainda fica reclamando do marido. A gente tem que ter esse cuidar da gente. E não é só cuidar para o marido, cuidar para você. Você acordar, se arrumar, olhar no espelho, se sentir bem com você mesmo. A gente precisa estar bem o tempo todo com a gente. Você imagina, se nem você está bem com você, se nem você tem vontade de levantar da cama, se nem você tem vontade de se arrumar, imagina o seu marido querer ficar ao seu lado. Imagine ele querer ficar com você se nem você está se aguentando. Entende que dentro do relacionamento, eu falo isso o tempo todo, pode mudar a relação. Basta para acabar com essas brigas, basta para ter harmonia no casamento, basta para viver esse casamento saudável, porque muda a dinâmica do outro. Agora você fica aí fazendo de vítima, dizendo que a vida está horrível, dizendo que tudo está ruim e não faz nada para mudar. A gente tem que ter consciência de que nós somos responsáveis pelas nossas vidas, pelas decisões que a gente toma, por aquilo que a gente vive. E a gente tem esse poder. É você quem tem que transformar essa situação. Mas, Silvana, é pesado, é difícil. Quem disse que seria fácil? Difícil também é ficar aí sofrendo. Difícil também é ficar não sentindo merecedora. Difícil é perder um dia da sua vida deitada numa cama sem vontade de fazer as coisas. Isso também é difícil. E aí, qual difícil que você quer? Será que não vale a pena investir no casamento? Será que não vale a pena a gente mudar o comportamento? E quem sabe dá certo e você começa a viver algo saudável? Quem sabe dá certo e esse marido muda? Fala assim, o meu casamento não tem jeito, meu marido é assim mesmo, tá tudo muito ruim, muito difícil, meu marido não ajuda. Algumas pessoas comentaram, é difícil o marido que não ajuda em casa, mesmo com um bebê pequeno. É difícil o marido que bebe. É difícil o marido. E aí você começa a pensar no que é difícil do marido. Peraí, você está levantando algumas questões que seu marido faz de difícil. Mas você acha que vai ser fácil uma separação? Você já imaginou como é ser separada? Você ter a sua família destruída? O preço de um divórcio? A solidão? A sua sensação de não ter conseguido sustentar um casamento feliz? De não ter conseguido viver esse casamento feliz? É o nosso comportamento que muda o outro.